Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo na nossa oração da manhã, no culto matinal, em nome de Jesus. Como é maravilhoso começar o dia, saber que Deus é conosco e entregar-lhe as primícias do dia em nome de Jesus. Amém? Salmos capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa manhã privilegiada, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo perdão dos pecados e principalmente que somos teus filhos, Senhor. Vem, Senhor, através do teu Santo Espírito, dirigindo essa palavra. Senhor, precisamos, Senhor Deus, de uma palavra viva. Precisamos da tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 32 é um dos salmos de arrependimento de Davi. São 3 salmos, Salmo 32, Salmo 38 e o Salmo 51. E no Salmo 32, ele começa dizendo como é feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não lhe culpa e quem não há hipocrisia. Ele diz como é feliz, como é abençoado, quão privilegiado nós somos. Quando olhamos a fidelidade de Deus, nós vemos que Deus, ele começa a ministrar no nosso coração, ele começa a mudar a nossa história, porque nós, como filhos de Deus, temos uma cidadania celestial, sabemos que Deus é conosco e sabemos que somos capacitados a viver além da aparência, além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos. Podemos ter a alegria do Senhor, mesmo quando todo que nos cerca está averso. Mas Deus, ele opera. E ele mostra aqui no versículo 1 e 2 sobre a alegria do perdão. O perdão que Deus nos dá. Davi começa elogiando aqueles cujos pecados são perdoados. Nossa verdadeira alegria não vem das circunstâncias, mas vem da graça de Deus, do Deus que é fiel. Deus é fiel. E a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade não muda. Ele é o Deus que muda a nossa história. Em versículo 3 e 4, ele fala, a culpa não perdoada pode nos desgastar por dentro. Davi descreve como sofreu espiritual e fisicamente até se voltar para Deus. Nós muitas vezes não percebemos quão distantes estamos. Ele fala no versículo 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Não existe maior bênção do que o perdão. Não existe maior maldição do que o sentimento de culpa. Não existe maior bênção do que a alegria de sabermos que somos perdoados. Não existe maior opressão do que sentir-se acusado. E a Bíblia relata de que Satanás, ele é o acusador. E ele é aquele que tem a sua atividade em atribular o crente. Porque ele quer alcançar a Deus, ele quer atingir a Deus, ele quer machucar a Deus. Mas Satanás não pode machucar a Deus, não tem como. E se ele não consegue machucar a Deus, quem ele vai machucar para atingir a Deus? Os seus filhos. Você quer machucar um pai? Mexe no filho. Você quer machucar uma mãe? Mexe no filho. E assim Satanás tenta mexer nos filhos para entristecer a Deus. E ele sabe que quando existe culpa, o relacionamento com Deus é obstruído. E o salmista fala como é alegre, como é maravilhoso quando tem desobstrução, quando novamente tem alegria, quando novamente há esse júbilo, porque o perdão foi alcançado. Porque Deus já perdoou, mas na época do salmista, ele ainda, na época da lei, ele com gemidos inexprimíveis, ele tenta chegar a Deus para conseguir alcançar o sentimento de perdão. Nós não precisamos do sentimento. Jesus já pagou o preço. Nós precisamos confessar e aceitar, saber que Deus é conosco. E ele fala no versículo 5, então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Enquanto muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. O salmista, ele sabia que o seu refúgio é o Senhor. Ele sabia que Deus tinha a vitória preparada para ele. Muitas vezes nós não percebemos. Deus é nosso refúgio. Deus não é um juiz severo, mas sim um porto seguro.
Quem nele confia alcança proteção, alcança cuidado, alcança aquilo que Deus tem colocado, porque na verdade é Deus que conseguiu a nós. Nós não alcançamos, e simplesmente nós nos abrimos para aquilo que Deus quer fazer. Nós muitas vezes somos muito ofuscados com as circunstâncias. E sempre tem algo que vai tentar te oprimir. São as finanças, é a saúde, é o relacionamento, é a família. São sonhos que nós aparentemente não alcançamos. E o inimigo tenta fazer-nos que nós olhemos para os sonhos não alcançar. E você talvez tenha um sonho, um dia ter uma casa própria e você não tem. Um dia de você casar e você ainda não casou. De um dia você conseguir a saúde, mas ainda existe a enfermidade. De um dia você conseguir terminar de pagar esse financiamento, mas ainda não conseguiu. E essas não alcance de objetivos fazem darmos em tribulação, porque a nossa alegria, porque o nosso foco não está no Senhor. E é maravilhoso quando olhamos para o Senhor, quando vemos Deus na nossa vida, quando sabemos que Ele é o Deus que muda a nossa história, Ele é o Deus que transforma e nele somos mais do que vitoriosos. A partir do versículo 7, o salmista ele fala: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás na angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, ensinarei no caminho que deve seguir. Eu acolherei e aconselharei, cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados. Daí ele fala no versículo 10, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quando começamos a andar na presença de Deus, quando começamos a perceber que é o Senhor que cuida, que é o Senhor que orienta, quando começamos a ter a orientação de Deus para as nossas vidas, Deus não quer apenas nos perdoar, mas Ele quer também nos salvar, Ele quer ter um relacionamento. O seu conselho é melhor do que a nossa própria vontade. E Ele quer nos direcionar para que nós possamos andar vitoriosos. Nós, enquanto ainda estamos aqui na carne, enquanto ainda estamos aqui na terra, nós somos muito dirigidos pelo nosso sentimento, por aquilo que nós sentimos. E o nosso sentimento ele é muito perverso, ele é muito errado, porque facilmente o sentimento faz que tenhamos acusação, pena de nós mesmos, nós temos sentimento de muita afronta dentro de nós. Isso faz com que nós nos tornemos amargos. Eu tenho visto muitas pessoas amarguradas, porque algum dia foram entristecidas, foram magoadas, foram deprimidas, foram acusados por familiares, por empresas, por escolas, por igrejas, por pessoas em sua volta. E essa amargura tirou-lhes a alegria da vida, porque o seu foco não era o Senhor, e sim era o bem-estar. E o salmista ele mostra que como o bem-estar dele foi afetado quando ele saiu dos padrões de Deus. E Deus, quando ele começa a ministrar, eu acho maravilhoso o salmista, quando ele escolhe entre o sofrimento e o amor, ele escolhe o amor. Davi mostra, em contraste, aqueles que são capazes de conhecer a Deus, não experimentam. Quem confia nele será cercado pelo seu amor. Nossas decisões mudam a nossa vida, mudam a nossa autoestima, mudam o nosso modo de ser, de pensar, de agir e de experimentar a presença de Deus nas nossas vidas. Você já experimentou a presença de Deus? Muitas vezes tem se tornado litúrgico a nossa fé, tem se tornado um ritual o nosso crer, tem se tornado apenas uma atividade a nossa ida para a igreja. E não temos buscado essa intimidade com o Senhor. É como num casamento em que você casa com um parceiro rico apenas para conseguir a riqueza. E o noivo, ele realmente é rico, mas ele quer mais. Ele quer que nós andemos na presença dele, que saibamos. A alegria dos justos. E isso ele chega aqui no versículo 11. Davi corre para o resgate. A direita tem todos os motivos para se alegrar. Não por suas próprias conquistas, mas porque Deus os renovou. E quando começamos a perceber esse renovo de Deus, quando começamos a perceber aquilo que Deus faz, eles alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Quando o salmista olha para Deus, ele vê a fidelidade de Deus. E isso ele vai confirmando no Salmo 89. Ele fala no versículo 2, cantarei para sempre o amor leal do Senhor, com a minha boca anunciarei a sua fidelidade a todas as gerações. Deus é fiel. Nós temos muitas experiências de pessoas que não foram fiéis. Isso nos faz muitas vezes distanciar. E no Salmo 105 ele fala, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração.
Alegria pela fidelidade de Deus. Nossa alegria não se baseia apenas no perdão, mas também na certeza de que Deus sempre permanece fiel. Ele cumpre sua promessa, nos guia com segurança e nunca nos abandonará. A sua fidelidade é motivo de alegria, de sabermos que quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele fala que Ele nos ama, é porque Ele nos ama. Ele morreu na cruz para provar, e Ele opera no céu em nosso favor, e está nos esperando, construindo para você uma mansão celestial. A maravilha, um dia estaremos com Ele. E o maravilhoso do céu não vai ser as ruas de ouro, não vai ser a mansão celestial, e sim vai ser a presença de Deus naquela cidade. Ah, irmão, não tem coisa melhor do que a presença de Deus. E eu temo que muitos de nós que já andamos mais tempo com Deus, nós não temos mais experimentado a presença de Deus. Muitas vezes não experimentamos, estamos tão ocupados. Hoje de manhã, quando saímos aqui para a oração, a minha esposa chegou e falou, olha que lua linda, lua cheia, o sol poente hoje aqui estava. Eu estava preocupado com a palavra, não tenho tempo para olhar a lua. E ela me deu umas cutucadas, eu falei, que lua maravilhosa. Já tinha uns passarinhos cantando ainda. A gente, às vezes, muitas vezes, não percebe as coisas inimagináveis, sobrenaturais que Deus criou em nossa volta. A natureza, pelo fato de termos ela todo dia, nós não apreciamos mais, não glorificamos mais a Deus. A Bíblia nos fala que os céus proclamam a glória de Deus. E às vezes temos que novamente olhar para os céus. Deus fala para Abraão, saia e olha para as estrelas. A fidelidade de Deus está presente na sua vida. Quantas coisas acontecem na nossa vida que nos tiram a alegria, e muitas vezes as frustrações e a amargura fazem nós não olharmos mais para Deus. Mas nossa alegria deve estar enraizada no perdão e na fidelidade do próprio Deus. Ou seja, a nossa alegria está não no que Deus oferece, mas no que Deus é. Ele é o Deus da nossa vida. Deus nos dá motivos para nos alegrarmos, não importa quais sejam as circunstâncias. E o inimigo quer tirar essas alegrias. Mas quando celebramos de coração aberto, quando permitimos a obra de Deus, quando sabemos que Deus é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele começou a boa obra, Ele vai concluí-la. Ele te chamou e resgatou, Ele também te salvou. E Ele vai te levar para a glória, independente dos nossos dias aqui. E muitas vezes o medo é algo que tira essa alegria. O medo de perdermos o emprego, o medo da enfermidade, o medo da morte, o medo da solidão, o medo do desprezo, o medo de não conseguirmos alcançar os objetivos, a nossa autoestima machucada por causa da rejeição que um dia sofremos e nós corremos atrás dessa autoestima. Não. O salmista fala, ele levanta os meus olhos para o Senhor, ele fala no Salmo 103, que possamos estar levantando os nossos olhos para o Senhor. Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que opera. Ele fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. 2 salmos depois, no 123, mas eu elevo os meus olhos para o Senhor. É Deus que muda a tua história, é Deus que te salva, é Deus que te transforma. E é o Deus que te capacita a você ser alegre no Senhor. E como é maravilhoso quando as pessoas se lembram de nós com alegria. Quando as pessoas se lembram de nós, em momentos, às vezes, eu lembro minha mãe, ela sempre foi uma pessoa enferma. Ela falava, às vezes, a dor é muito grande, mas eu não gostaria que me lembrassem com um semblante triste. E muitas vezes nós não percebemos quanto nós semeamos com o nosso modo de ser, com o nosso modo de agir, com o nosso comportamento nas lembranças dos nossos familiares. E que a lembrança dos familiares sobre você sejam de alegria, sejam de pessoa empolgada, pessoa que contagia com alegria, uma pessoa que é realmente na obra do Espírito Santo. É uma pessoa que encoraja os outros, porque Deus é conosco. A sua fidelidade dura de geração em geração, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que mais um novo dia que nos tens dado. Temos a Tua palavra que sempre nos ensina, Senhor. E, Senhor, a verdadeira alegria vem do Senhor. Senhor Deus, que nós possamos andar nesta Tua presença, Senhor Deus, confessar os nossos pecados, pedir perdão, Senhor Deus, para que esse relacionamento contigo possa ser ativo, Senhor, que nós possamos conhecer a Tua graça, a Tua glória, e, Senhor, nosso coração ser cheio de alegria, de paz, de amor. Senhor Deus, capacita-nos. Senhor, perdoa. Quantas vezes olhamos as circunstâncias e sempre vai ter coisas, Senhor Deus, que querem nos afastar da Tua presença, querem nos mostrar que ainda nós não alcançamos certos objetivos. Senhor Deus, nós queremos chegar cada vez mais perto de Ti, que, Senhor, realmente o nosso relacionamento contigo possa ser
bem ativa, Senhor, que Tu és a nossa força, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, contigo que nós somos mais do que vencedores. Senhor, nós não queremos permitir, Senhor, que tristeza, Senhor, rejeição, Senhor, opressão entra no nosso coração, mas sim que a Tua alegria, Senhor, possa habitar em nós. Senhor, sabendo que temos um Deus vivo, um Deus que está no controle de todas essas coisas, um Deus que sabe muito melhor o que é bom para nós, que nós possamos aprender a ter essa confiança em Ti, ser, Senhor, fortificado na Tua palavra, ser alicerçado na Tua palavra, e que a Tua palavra nos ensina. E hoje, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer, até que o Senhor nos tem guardado, guiado, e, Senhor, nós temos a Tua presença, nada melhor do que isso. Muito obrigado, Senhor. Entregamos este dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.